noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Renata, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Esperar o pessoal entrar. Isso, espero o pessoal estar chegando já, né? Sim. Com esse tanto de live acontecendo, né? Você tá me ouvindo bem aí? Tô. E você? Tá bacana o som? Também tá ótimo, tá certinho, tudo tranquilo. Então tá bom. A gente já pode começar as apresentações, né? Acho que sim, né? Pra gente poder... Nós temos bastante assunto para falar, então Sim, podemos falar. Tem bom. muita gente tá chegando aí de São Paulo, Minas, Goiás. Legal, muito bem divulgado, né? Muita gente, parabéns aí pela divulgação de vocês. Obrigada. Então, meu nome é Renata, eu estou aqui representando a empresa Júnior Zootec Consultorias. Eu sou a atual gerente de marketing da empresa Júnior. E a gente está recebendo o Renato. Passo a palavra para você se apresentar agora. Tudo bem, Renata? Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite da empresa Júnior, da universidade. Eu fico muito feliz, né? Porque eu sou mineiro também, né? A universidade aí de Minas Gerais, e eu fico feliz porque a gente pode bater um papo de um trabalho que a gente sempre faz. Na realidade, eu tenho feito tantas lives lá esses dias, o pessoal daqui a pouco vai começar a enjoar aí, tanto que a gente tem participado. Mas muito obrigado pelo convite. Eu sou zootecnista também, assim como vocês, logo futuros zootecnistas, né? E formado em Uberaba, eu sou mineiro também de Uberaba, eu formei na FASU em Uberaba, e sou especialista em produção de ruminantes. Eu tenho mestrado em zootecnia, professor na Universidade Estadual de Goiás, nos cursos de zootecnia e medicina veterinária, e também sou consultor em fábricas de ração. A gente trabalha com desenvolvimento de produtos, com desenvolvimento de tecnologias. Nós trabalhamos também muita palestra, e agora a gente está usando a tecnologia para fazer as palestras online, né, nas lives, e também trabalho com cursos de balanceamento, formulação de rações, e eu tenho uma grande satisfação em dizer que eu sou zootecnista e vivo da zootecnia. Eu escolhi zootecnia para ser a minha vida, e realmente a minha vida é o que eu sempre falo e eu vivencio ela, né, que é a zootecnia. Então, assim, vocês escolheram um excelente curso, e é um curso que, mais do que trabalhar com animais, nós produzimos alimentos para seres humanos, né? Alimento de qualidade, isso é fundamental. Então eu vejo que não é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente, uma profissão do futuro, e que garante alimento para milhares, milhões, bilhões de pessoas nesse planeta Terra, né? Então, essa é a minha vida. Eu estou aqui falando do que eu faço e do que eu vivo, né? E dentro da universidade tem muitos acadêmicos nossos aí, também aqueles ex-acadêmicos, hoje colegas que estão conosco também aqui, eles sabem disso, que a gente tem uma preocupação muito grande de mostrar que não só dentro da academia o conhecimento técnico, mas sim aquilo que o mercado de trabalho tem pedido. E o mercado de trabalho tem hoje exigido uma qualificação técnica, uma qualificação em relacionamento interpessoal, e muito mais também uma questão de visão global de tudo que tem acontecido, e principalmente quando a gente pensa, né, num mundo globalizado, trabalhar com muita proatividade. Então a gente sempre busca isso, né? Eu sempre tenho aí
colocado para os nossos acadêmicos, né, nossos futuros profissionais, que é isso que realmente a gente precisa entender, né, nesse contexto aí da produção animal. E que nós trabalhamos com pessoas, e muitos de vocês pensam, eu vim aqui fazer zootecnia ou medicina veterinária porque eu quero mexer com gente, com cão animal. Olha, até vai, mas não vai ser tudo isso. Bom, então é isso, muito obrigado pelo convite. E aí você vai colocar o tema que a gente vai estar falando hoje, né? Sim, com certeza. Acho até bacana você continuar dando aula. A gente está morrendo de saudade de ter aula, né? Então, é muito bacana continuar. Então, acho que a gente já pode começar. Vamos. Nosso assunto é estratégias alimentares no período da seca, né? Para bovinos de corte. Bom, a seca ela é um período bem complicado na pecuária de corte, porque os animais perdem muito peso e resulta no famoso boi sanfona. Quais estratégias que o produtor pode estar lançando mão para evitar que esses animais percam peso, percam desempenho em um período em que a forragem tem pouca qualidade nutricional e também pouca oferta? Acho que assim, nós, principalmente Brasil Central, né, Renato, a gente trabalha numa sazonalidade muito grande. E se a gente for buscar aí há 20 anos atrás, nós tínhamos um período de mais ou menos, era 6, 7 meses, período de águas, né, ou pelo menos de oferta de qualidade um pouco melhor, e depois a gente tinha aí 5, 6 meses de seca, período seco. E mudou muito o nosso clima, vem mudando bastante a forma como a gente tem descuidado de tudo, né, do clima, do ambiente, do meio ambiente. Então hoje nós temos aí principalmente a exploração, né, dos nossos solos, e ainda melhorou muito, claro que tem muitas propriedades melhorando muito. Mas a gente tem mudado muito, então assim, nós temos um período hoje de qualidade de forragem muito curto, que muitas vezes não passa de 4 meses no período do ano, né? E quando a gente fala seca, né, que aí realmente isso também ela está definida aí no período que encerram-se as chuvas até novamente voltar a chover. Só que nesse período eu não posso falar assim, não, para de chover em abril. Nós tivemos muitas chuvas, pelo menos eu estou dizendo aqui, eu estou em Goiás, né, e nós tivemos muitas chuvas agora, recentes. E que nós vamos estender um pouquinho mais a qualidade da nossa forragem, nós estamos em maio já, né, e nós vamos estender um pouquinho mais a qualidade de forragem até meados de maio. Em algumas regiões, outras não. Antes começava a chover em setembro. Hoje a gente começa a ter pasto em novembro. Olhe lá se temos pasto só para dezembro. Então, traçar estratégias, isso é extremamente importante. Agora, olha só. Que estratégias usar? Depende muito. Tá? Depende bastante, principalmente, da qualidade e da quantidade forrageira que você tem disponível, né? E depende também da categoria animal que você vai estar trabalhando. Então, quando a gente pensa em pasto, na época da seca, nós estamos pensando de um alimento de baixíssima qualidade, né? Nós estamos pensando num alimento que, quando você fala de baixa qualidade, a que a gente está se referindo principalmente? Nós estamos nos referindo, no estágio de crescimento da planta, ela vai amadurecendo, e ela vai aumentando o teor de fibra. O teor de fibra desse alimento tende a ir aumentando. E como a gente fala de parede celular, né, que é a fibra, nós temos lá os 3 componentes dela, basicamente, que é hemicelulose, celulose e lignina. Estes 3 componentes, eles não são fixos dentro da planta. Existe uma variação dentro na sua concentração na parede celular. Quando a forragem é muito tenra, muito verde ainda, a concentração de hemicelulose é maior, né, e menor a concentração de lignina. Então a digestibilidade é mais fácil, o animal consome mais, a taxa de passagem é maior, e também o teor de FDN é menor. Ou seja, dentro da planta a concentração de fibra também é menor. Quando a gente entra na seca, né, principalmente nós temos gramíneas com uma taxa de crescimento extremamente alta, intensa, nós começamos a ter um alimento que vai amadurecendo. E aí
esse nível de fibra começa a aumentar. A concentração de fibra. Ou seja, o teor de FDN, que a terminologia, o FDN, que é a terminologia do fibra insolúvel em detergente neutro, ela tende a ir aumentando. E aquela concentração de hemicelulose, celulose e lignina começa a se modificar também. E quando essa planta vai amadurecendo, na realidade ela vai substituindo o conteúdo celular, que é aquela fração mais disponível para o animal, melhor digestibilidade, melhor degradabilidade a nível de rumen, e vai trocando por parede. E mais do que trocar por parede, ela começa a aumentar os teores de lignina. Que esse é o grande problema que nós temos. Ou seja, a planta começa a lignificar. E qual que é o grande problema dela aumentar o teor de lignina? É que há uma tendência de diminuição da digestibilidade ou da degradabilidade desse alimento. Porque a lignina ela é indisponível. Não há como digerir a lignina. E aí a grande preocupação nossa, né? Que aí começa as coisas a dificultarem, porque eu tenho pouca disponibilidade de forragem, e a forragem que eu tenho disponível, ela já não é de muito boa qualidade. Então os níveis de fibra vão subindo, né? Vão aumentando a dificuldade de digestão, e junto com isso vão diminuindo o teor de proteína, né? Vão mobilizando e modificando as concentrações de minerais, nível de lipídios normalmente é baixo das nossas forragens, e mais do que a proteína estar diminuindo, ela começa também a se ligar à lignina, que é aquela proteína indisponível. Então o animal não consegue comer muito porque tem muita fibra, dá o enchimento, que nós chamamos de enchimento físico, né? E além disso, o que ele come, a digestibilidade é muito lenta. E um dos grandes problemas que a gente tem dessa fibra, que é o FDN indisponível. Que esse é o grande problema, porque não é só porque o animal come pouco porque tem muita fibra, porque aquele FDN disponível, ele não digere e ele também não sai do rumen. E como ele não sai do rumen, ele é lento demais para sair do rumen, o que acontece com ele? Ele começa a não deixar o animal comer mais, porque se o animal tem alimento lá dentro, tem enchimento, ele não continua comendo, ele para de comer. E aí eu começo a entrar num problema muito sério, né? Eu tenho baixo consumo e baixa digestibilidade. Quando eu falo baixa digestibilidade, o que está acontecendo? Eu estou com pouca disponibilidade de nutriente para o animal, em especial a energia, que é o nutriente que mais o animal precisa disso. Então, assim, quais as estratégias? Nós temos muito, né? Nós temos muitas estratégias, mas, sinceramente, é muito difícil você conseguir ganhar peso na época das secas ou de uma forragem de pior qualidade, né, apenas com suplementos de baixo consumo. Né? Por quê? Porque não atende a essa necessidade do animal de suprimento. Só para a gente ter uma noção, a gente trabalha aí com um número. Para o rumen funcionar bem, eu preciso, como a gente sempre fala lá, né? Quanto de proteína eu preciso no rumen para que haja uma manutenção, que o rumen possa funcionar, que a microbiota tenha nitrogênio suficiente para degradar a fibra, para ela sobreviver. Nós falamos em 1% de nitrogênio. 1% de nitrogênio seria, em média, 6,25% de proteína bruta. A gente arredonda uma conta e coloca 7% de proteína bruta. Ou seja, a minha dieta precisaria ter 7% de proteína bruta para que o rumen funcione bem. Eu não estou falando para ganhar peso. Estou falando para que o rumen mantenha-se em funcionamento. Quando a gente pega na época da seca, nós temos pastos com 3, 4, 5% de proteína. Ou seja, está muito abaixo da simples manutenção do animal. E aí ele começa a ter uma dificuldade de degradação porque falta nitrogênio a nível ruminal. A microbiota, as bactérias digestoras, as que degradam fibra, começam a não ter nutriente suficiente para sobreviverem, para aumentar a população. E aí a gente começa a diminuir a degradação de fibra. Por isso que é muito comum quando você chega no pasto e você vê os animais com fezes muito endurecidas, com muita fibra, porque não está conseguindo digerir bem. E aí a turma do campo fala assim, esse boi parou de ganhar peso.
Esse boi não está ganhando peso mais não, está emagrecendo. Né? Por que ele está emagrecendo? Porque ele não tem nutriente nem para sua manutenção. Ele está entrando no que nós chamamos de catabolismo. Ele está desmontando a estrutura que ele montou, ele desmonta gordura corpórea, ele desmonta massa muscular para manter-se vivo. Né? Por isso que a gente tem que pensar em qual estratégia. Então, assim, quais estratégias que a gente tem de suplementação? Nós vamos só para a gente entender o que a gente tem de suplemento. A primeira delas seria uma suplementação mineral apenas. Suplementação mineral só suplementa minerais. Nada além do que minerais. E minerais é assim, a gente tem uma exigência, nós precisamos suprir essa exigência, e quanto mais o animal consome, quanto mais ele desempenha, maior a quantidade de minerais que ele precisa, não em forma percentual, mas em quantidade. Mas se eu colocar mais minerais do que a sua exigência, eu não vou ter desempenho superior. Muitas vezes eu posso até ter problema, eu posso ter uma inter-relação negativa entre esses minerais, que nós chamamos de antagonismo, atrapalhar uma absorção de outro. Então essa é uma estratégia que não funciona na seca. Nas águas pode até ser. Uma outra estratégia muito usada é suplemento mineral com ureia. Muito usada. E muita gente ainda gosta de usar um sal mineral com ureia, chamados ureados, com 30% de ureia. Eu particularmente não gosto de usar um sal com 30% de ureia. Por que eu não gosto de usar um sal com 30% de ureia? Primeiro que eu estou colocando uma grande quantidade de ureia, que é amônia, que transforma muito rapidamente em amônia, em um suplemento que não tem nada mais do que minerais e ureia, não tem uma fonte energética, e a velocidade de quebra da amônia, pós-alimentação, pós-consumo desse suplemento, em 20 minutos, meia hora, transformou tudo em amônia. Ou seja, tem muita amônia no rumen, e tem micro-organismos que não conseguem utilizar essa amônia, as bactérias, porque quem usa amônia é bactéria, a protozoária não usa amônia. O que vai acontecer? Não absorveu, não teve utilização pela microbiota, absorve pela parede ruminal. Cai no fígado, via veia porta, cai no fígado, o fígado metaboliza a ureia, e urina de novo, cai em volta, né, para a circulação. Ou seja, não tem uma utilização eficiente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, muitas vezes, há uma deficiência na suplementação com ureia, nos coxos, e às vezes o animal fica um dia, 2 dias sem consumir, por falta de colocar, porque comeram muito rápido. E quando eu coloco um suplemento com 30% de ureia no coxo e o animal está lá 2 dias sem consumir suplementos minerais, em função de vários fatores, a avidez é muito grande. O apetite por sal é muito grande. Às vezes ele come em excesso, causa uma intoxicação e pode levar à morte alguns animais. E não tem eficiência, então não consigo entender um suplemento que muitas vezes não vai ter eficiência e eu estou usando ele, gastando dinheiro, jogando fora, muitas vezes o animal urinando a ureia que ele estava consumindo. Não é? E aí a gente começa a entrar nos proteicos, e aí começa a ter uma coisa diferente dentro do rumen, que nós estamos fornecendo proteína, não só baseada em ureia, mas também usando aminoácidos via farelos, e também usando aí, em alguns casos, também energia. E aí começa a mudar. Então a gente começa a mudar nessa concentração. Eu estou desenvolvendo uma planilha, que é exatamente para fazer a suplementação mineral. Eu tenho trabalhado nela, eu mudei algumas coisas de novo. É porque a gente acaba não tendo tanto tempo para fazer esse ajuste. Então eu estou, passo a passo, estou atualizando, arrumando. Consegui trabalhar em algumas coisas mais essa semana, à noite. E aí eu estou ajustando isso para a gente poder tomar decisão. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui bem rápido, né? Vou virar a tela aqui para o computador. Eu até já comecei a usar ela, falar de suplementação. Eu vou tratar diretamente na seca para ficar mais fácil. Não sei se vocês estão enxergando aí. Eu vou explicar bem rapidinho, tá? Eu coloco um pasto com uma qualidade de forragem aqui de 4%, eu vou mudar aqui automaticamente, tá? 4%. E quando eu coloco 4%, eu tenho vários tipos de suplementos que eu possa utilizar, tá? De 0,3 de consumo, de 1 grama por quilo, 3 gramas. Quando eu coloco um alimento, um sal mineral com 15% de ureia, por exemplo, eu com uma pastagem de 4% de proteína, eu vou usando o sal mineral, eu vou para lá para 4,8 apenas de proteína.
não atendeu nem o requerimento mínimo do rumen do animal. Não funciona, não adianta, tá? E ali eu estou falando só de proteína. Agora o que nós queremos falar é uma questão de ter eficiência. A proteína que a gente começa a pensar em eficiência é acima de 10% dentro da dieta. 10% de proteína. Então, se eu tenho 10%, eu já começo a ter o rumen funcionando melhor. Só que eu não posso esquecer que mesmo na época da seca, com 10% de proteína, eu tenho aquela fibra de baixa digestibilidade. Melhora, mas não resolve. Então, eu não vou ter um desempenho tão grande, tão eficiente. Quando eu coloco um suplemento já num consumo de 0,1%, que é esse aqui, ó, 1 grama por quilo, com 45 de proteína, olha, eu estou em 6. Não cheguei no 7 ainda. Eu não estou lá ainda. Mas eu vou chegar. Olha quando eu chego com 0,3. Com 0,3, eu já vou para 7. Então o rumen começa a funcionar melhor. Olha só, um produto que tem 0,3% de consumo na época das águas, dependendo da categoria do animal, da genética, do manejo, chega a ganhar 1 kg, 1,2 kg por dia. Um animal pesando 400 kg de peso vivo. Na seca, se eu conseguir ganhar 300 gramas, 400 gramas, está muito bom. Então esse é um cuidado que a gente tem. Então quando eu vou começar a trabalhar com 0,5, eu já começo a melhorar um pouco mais. Mas na realidade eu precisava trabalhar com proteínas mais altas. Né? Com 25% de proteína, por exemplo, opa, já estou entrando numa faixa mais interessante. Se eu colocar alguém que está perguntando de um sal mineral com ureia, né? Com 30%, então se eu colocar aqui 287 vezes 0,3, nós vamos ter um sal com 86% de proteína. Na realidade, é nitrogênio não proteico equivalente a proteína. Nós estamos numa casa de 5,4. A não ser que eu tenha uma pastagem com 5 de proteína, vai para 6. Malemar dá mantença. Na realidade, não dá mantença. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, nós temos muitas estratégias, mas assertivas. Nós temos que pensar o seguinte, Renata. Eu estou falando muita coisa aí, você pode me interromper se tiver alguma colocação, fica à vontade. Nós temos que pensar o seguinte: o animal tem uma exigência X. Não é? Então, vamos imaginar assim, que eu preciso colocar, vamos colocar um animal com 400 kg de peso vivo, né, que vai comer 2% do peso vivo na matéria seca, são 8 kg de matéria seca por dia. Esse seria um consumo desse animal. Ele vai precisar, se eu colocar uma forragem com 10% de proteína, ele precisa de 800 gramas, 830 gramas de proteína por dia para ter um desempenho. Se eu não consigo oferecer isso para ele, o que ele faz? Ele limita o desempenho. Eu não sei se muita gente tem, eu costumo mostrar muito, tem a teoria do barril, não é? Que eu vou colocar no barril com tábuas de barril de alturas diferentes. E a limitação do desempenho, ela é de acordo com a tábua mais baixa do barril. Ou seja, se está faltando proteína, e sobrando energia, que não é o caso na seca, mas está sobrando energia, mas está faltando proteína, o animal não vai desempenhar muito, não vai desempenhar na tábua da energia, porque a tábua da proteína está muito baixa. Eu preciso corrigir a tábua da proteína. Quando eu corrijo a tábua da proteína, eu vou corrigir a tábua da energia, e assim sucessivamente. Eu tenho que fazer esse alinhamento, eu tenho que fazer esse suprimento para atender a exigência do animal. Quando eu não atendo, ele não desempenha. Então, assim, quando eu falo exatamente, né, a lei do mínimo aí, quando eu faço a suplementação, eu tenho que pensar que a suplementação, ela é um complemento do que está faltando no restante que o animal está consumindo. Olha só, se eu estou falando no animal 0,3% do peso vivo de consumo de um proteinado, ele está comendo 1,8% de volumoso. Eu não posso atribuir, né, às vezes, a um fracasso no meu resultado que eu tive, eu esperava um ganho maior, simplesmente ao suplemento. O grande carreador de nutriente vai ser a forragem. Esse é o grande. Né? Esse é o grande carreador. Forragem. Quanto mais forragem ele consome, quanto melhor a qualidade da forragem, maior o desempenho. Eu citei um exemplo agora há pouco
Se você usa um proteico energético de 0,3% do peso vivo de consumo, na época das águas, eu tenho um desempenho de 1 kg, 1,2 kg, 900 gramas de ganho médio diário dia de peso corpóreo. Esse mesmo proteico, não esse mesmo, mas um proteico com consumo de 0,3% do peso vivo na seca, claro que ajustado em nitrogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ganhar, às vezes, 200 gramas, 300 gramas. Qual foi o diferencial? Forragem. Não foi o suplemento. Porque o consumo é o mesmo. Né? O consumo é de forragem. Alguém perguntou se tem que suprir de proteína degradável. Exatamente. Tem que fornecer proteína degradável no rumen. Opa, o professor Thiago Bernardes da UFA está conosco também aí. Muito obrigado pela presença, professor. Uma grande honra receber o seu condutor conosco aqui. Fico muito feliz. Então, nós precisamos atender demanda. E a demanda de PDR nesse momento é a maior. Mas não é só a PDR que vai resolver. Não é? Existem limitações também no uso dessa PDR. Se a gente coloca muita proteína degradável no rumen, muita amônia, vão haver perdas. A microbiota não é tão eficiente neste contexto. Então, nós precisamos entender de ajuste da ração. Por que a gente hoje tem trabalhado muito com a estratégia, que não é a suplementação a pasto, está um pouquinho fora da pergunta, com a recria intensiva? Porque a gente está, quando eu vou falar de recria intensiva, hoje eu estou falando da recria intensiva, né? E nós também temos o sequestro, que são de animais, muitas vezes adultos, que nós estamos alimentando não só com o suplemento, mas também com o complemento alimentar, que é um volumoso. Então, isso faz uma grande diferença. Eu estou continuando fazendo um fornecimento de um alimento que, além do suplemento, continua carregando nutrientes disponíveis para o animal. No caso que o volumoso está fornecendo. Então, olha só, vamos falar assim, se eu faço uma desmama de um bezerro, que desmamou com seus 180, 200 quilos de peso vivo, uma das maiores taxas de crescimento que nós temos na fase de vida do animal, do nascimento até a desmama. Ele chega a ganhar 0,7% do peso vivo ao dia. Ele está numa taxa muito intensa de crescimento. Aí eu desmamo e coloco num pasto aí de junho, julho, de péssima qualidade, de baixa disponibilidade de nutrientes. O que vai acontecer com esse bezerro? Ele perde peso, ele é exigente, é um animal jovem, que existe uma exigência em quantidade e qualidade de proteína e de energia, além de minerais e tudo mais. Mas principalmente proteína e energia. Ele começa a perder peso. Aí nós estamos fazendo o que nós chamamos de recria intensiva, nós vamos fechar esse animal numa área mais restrita, não é um confinamento, vamos fornecer um volumoso, não precisa ser de excelente qualidade, nem alto em energia, porque na realidade eu quero que ele continue construindo carcaça, não é para engordar, e fornecer proteína degradável no rumen, fornecer uma fonte de proteína também não degradável no rumen, mas que otimize proteína microbiana, como consequência esse animal começa a desempenhar. Ele passa a ganhar 600, 700 gramas por dia. E uma outra estratégia que está sendo também bastante utilizada, que é o sequestro, apesar de eu não gostar muito do nome, que se fala sequestro, é um nome pesado, né? E que fala de... Mas enfim, muito usado isso comercialmente. Nós temos aí uma diminuição do espaço desse animal, mesmo animais adultos. O ano passado a gente trabalhou com sequestro de vacas parideiras, né? Vacas para reprodução, para dar condição para que elas possam, além da manutenção, melhorar a condição corporal. Porque a reprodução desses animais ela é extremamente linkada com score de condição corporal. A vaca começa a perder peso na seca, perde peso. Quando chega na estação de monta, muitas vezes ela não consegue recuperar para ter uma eficiência reprodutiva satisfatória em termos de rentabilidade. Então, assim, muito cuidado, porque não existe milagre. Nós conseguimos ter ganhos na seca com suplementos? Conseguimos. Com suplementos muito bem elaborados, principalmente acima de 0,3% do peso vivo.
0,3, 0,5, 0,8, né? Então, tem que ter por isso que é muito importante, Renato, a gente tem sempre um nutricionista, um zootecnista, alguém que conheça realmente nutrição, para a gente poder fazer esse acompanhamento e essas orientações, né? Para poder chegar àquele melhor produto em função de vários fatores, como pasto, qualidade do animal, distanciamento de coxo, de água, e ajustar todos os detalhes que são importantes nesse contexto. Não dá para fazer receita de bolo, não é? A gente não consegue fazer receita de bolo. A gente consegue ser eficiente estudando caso a caso. Com certeza. Ficou um pouco então, aberto, mas vamos continuar, a gente pode ir conversando. Você tocou na palavra-chave, né? Tocou na palavra-chave. Tem umas perguntas que o pessoal fez, que passou, o ponto da pecuária. Qual a maior variação do pasto, lignina ou FDN? A maior variação é FDN, né? O que mais vai variar vai ser o teor de FDN. Mas assim, se eu tenho uma lignina aí de 4%, eu tenho uma digestibilidade vamos falar assim, uma redução da digestibilidade de 10% da fibra. Se eu dobro essa lignina, ela pode jogar a uma redução de 3 vezes mais a digestibilidade da fibra. Então, assim, a amplitude de variação é maior dentro do FDN, porém, o impacto da lignina é muito grande dentro do efeito de digestibilidade, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. E só aproveitando, você tocou no assunto aí de planejamento, planejamento é essencial. E algumas pessoas me perguntam, mas como é que a gente faz o planejamento? Eu normalmente faço o planejamento de trás para frente, né? Eu não pego o animal quanto pesa? 200 quilos, o que eu vou fazer com ele? Não, eu faço o contrário, eu falo assim, nós vamos chegar ali aonde? Eu vou fazer só recria? Eu vou terminar esse animal? Ok, eu vou terminar ele com quantos quilos? 560 quilos. Ok, quanto tempo eu tenho para isso? Ponto. E aí a gente começa a traçar estratégias. O grande problema hoje na pecuária de corte, Renata, primeiro é falta de planejamento, e segundo é a recria muito alongada, né? Nós temos um boi que... Porque quando eu falo alongada recria, porque a gestação são 9 meses, né? Pelo menos era até ontem, se não mudou nada hoje, são 9 meses. Não muda nada. A cria, ou seja, a fase que o animal está amamentando, normalmente de 6 a 8 meses, nós podemos mamar mais cedo, mas é importante a gente fazer aí no contexto geral é de 6 a 8 meses nós desmamamos. Então, vamos colocar 7. 9 meses de gestação, 7 meses de fase de cria, a terminação normalmente de 4 a 8 meses, dependendo do que a gente trabalha. E aí, o que nós vamos fazer? Recria. Quando a gente fala de um boi que está lá no frigorífico com 4 anos de idade para ser abatido, a gente abate, a gente vai tirar aí os 8 meses da terminação, que ele ficou 8 meses, está 12 meses de terminação, que é uma loucura, 12 meses de terminação, isso só para animais europeus aí, Wagyu, né? Mas enfim. Os 7 meses da cria, o restante é a recria. Ou seja, ele alongou num período aí de 3 anos de recria. Nós estamos enrolados, né? A gente não consegue ter uma eficiência econômica, em hipótese alguma, neste contexto de eficiência zootécnica para poder ganhar dinheiro, ou seja, rentabilidade financeira. Ok. O Murilo fez a pergunta, professor, é necessário fazer uma suplementação de transição ou já podemos partir para os produtos de seca? Olha, vai depender muito de como é que está a sua qualidade de forragem, né? E principalmente de qual nível de suplementação que você vai trabalhar. Estou usando o suplemento mineral, puro e simples, e vou usar 1% do peso vivo. É legal fazer uma transição, né? Não, eu estou usando um suplemento mineral e vou usar um sal mineral com 10% de ureia. Não transição nenhuma. Então vai depender muito da sua estratégia de suplementação que você vai trabalhar, né? E qual o nível de consumo que você vai utilizar. E, obviamente, dependendo também da qualidade, da quantidade da sua forragem disponível.
Então, assim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, tem que fazer a adaptação do animal à ureia. Na realidade, a gente não adapta o animal à ureia, o animal não usa ureia. Quem usa ureia é a microbiota ruminal. Então, dependendo das situações, eu, por exemplo, suplemento de baixo consumo, 1 grama por quilo, eu não faço adaptação porque é muito seguro a questão do que a gente trabalha aí com níveis de nitrogênio não proteico, né? Não há uma necessidade de adaptação, a não ser que os animais não sejam bem suplementados. Animal que é muito bem suplementado, que não falta suplemento no coxo o ano todo, e isso é deixar bem claro que a suplementação tem que ser feita o ano inteiro. Eu não vou escolher uma época que eu vou suplementar, eu tenho que mudar o nível de suplementação, mudar a concentração do suplemento, mas ela deve ser fornecida o ano inteiro, né? Então depende da estratégia que eu vou trabalhar. É muito importante, dependendo da situação, fazer uma transição. Em outros casos não há necessidade. Então, depende da estratégia. No caso das estratégias, alguns capins, eles possuem alta produtividade nas águas e na seca possuem baixa, como o capim mombaça, né? Quais estratégias o produtor pode estar lançando mão de utilizar para lidar com essa estacionalidade de produção? Nossa, Renata, a pergunta é muito boa e, assim, é muito complexa, inclusive, né? Porque, na realidade, nós temos que pensar em estratégias de suplementação em função do tipo de volumoso que nós estamos trabalhando. Eu acabei de citar aqui, vai depender muito da quantidade e da qualidade de volumoso. E a gente sabe que, em especial, os pânicos, na época, eles são extraordinários na época das águas, né? Uma grande qualidade, um valor nutricional, respondem muito bem à adubação, uma grande quantidade de folha disponível. Nós, inclusive, temos muitos trabalhos aí a nível de campo, fazendo silagem de capim, de mombaça, principalmente, que é uma estratégia muito boa para a gente utilizar na época da seca, para recria intensiva, para sequestro, ou seja, ele é muito produtivo, né? E, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, muita gente que tem feito integração lavoura-pecuária, porque fala assim, eu faço integração lavoura-pecuária e a qualidade da minha forragem pós-retirada da soja, por exemplo, que é o mais utilizado, né, é muito boa. Eu concordo que ela é muito boa, tá? Mas eu não tenho nem recomendado mais pastoreio em integração lavoura-pecuária. Por que eu não tenho recomendado mais? Porque a eficiência de colheita do capim é muito ruim. A minha recomendação, pelo boi, nós temos uma eficiência de pastejo de 30%, 40%, 45%. Eu perco muita folha, muita massa que eu poderia aproveitar. Então a nossa recomendação hoje, quem tem uma qualidade de forragem, é colher mecanicamente, ensilar, porque eu vou aproveitar aí 70%, 80% desse material. É muito mais eficiente do que eu deixar o animal pastejar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pânico não é um pasto para a seca, ele é pasto de águas. Então, quem quer maximizar produção de desempenho nas águas, ele é uma excelente estratégia. Mas eu vou precisar de ter um alimento, uma forragem, por isso as braquiárias vão muito bem na época da seca. Eu posso trabalhar nas águas, com lotações altas, inclusive, com suplementos aí de 0,3%, 0,5% do peso vivo, com lotações de 3, 4, 5A por hectare. E na seca, nós fazemos o que nós chamamos de ferimento, a gente faz a vedação da pastagem, eu tenho massa disponível mesmo na época da seca. O que não acontece com mombaça, com os pânicos em geral. Outras forragens também, como no caso o antropógon, que é muito bem utilizado nas águas, mas na seca, mas também nas águas requer um manejo muito intenso. E nós temos muito, gente aqui em Goiás, com áreas de antropógon, que precisa ser muito bem manejado, porque muito fácil errar a mão com com antropógon. Passar do ponto a gente começa a não dar conta mais, aí tem que roçar. E na época da seca a gente não consegue ter uma qualidade de forragem. Muitas vezes a gente enxerga pastos, com talo, muito talo. O produtor fala assim, olha quanto de pasto tem aqui. Falando que não tem nada.
Não tem comida. Você tem, né, um talo muito grande, você tem muito caule, mas não tem nem consumo pelo animal. Então não são forragens para a época da seca. Então eu preciso ter áreas de forragem de braquiária para poder atender essa demanda. E aí, ontem, né, até a gente estava discutindo isso muito numa live que a gente participou ontem, que as estratégias de suplementação com volumoso, como sequestro, recria intensiva e confinamento, o que elas são extremamente importantes dentro do contexto da propriedade rural na pecuária de corte. Porque se eu não tiver nenhuma outra forma de suplementar na época das águas, na época da seca, essa forma de volumoso suplementar, qual vai ser o meu limitante de lotação? A época da seca. Eu não posso ultrapassar a minha lotação da minha fazenda como um todo, o que a seca, o que é o período seco suporta. Não tem outro jeito. Eu não consigo fazer uma lotação maior. Mas nas águas eu tenho muita forragem, ok. Mas você não tem forragem na seca. O que você vai fazer na seca? Vai pendurar o animal no cabide e esperar passar? Não tem jeito, né? Então isso é muito preocupante. É por isso que as taxas de lotação no nosso país são muito baixas, pensando num contexto geral. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Então assim, quem trabalha com cria, por exemplo, vaca pariteira. Ah, mas eu vou descartar a vaca, depois vou vender os bezerros, ok. Mas a sua lotação não tem como ser 4A por hectare na fazenda um ano inteiro. Você não tem comida. Você vai trabalhar com uma UA e meia, ponto final. Você tem limite. Você colocou limite na sua produção. E quando você tem baixa lotação, a consequência é ter baixa produção por hectare. Baixa produtividade leva normalmente a dificuldade em rentabilidade no sistema. Não é volumoso para seca, Mombaça, Tanzânia, os pânicos em geral, né? Então nós temos que ter outra estratégia, tem que ter forragem disponível. Okay. De qualidade, né, não tão boa, mas pelo menos disponível em quantidade. Ok. O Riesling mandou. Renato, é comum observar a suplementação somente no período seco, tentando diminuir o impacto da sazonalidade. O que você diz sobre a suplementação no período chuvoso? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, ficou um pouquinho confuso para mim, né? Mas você pode repetir, por gentileza? Só para ver se eu consigo entender, porque colocou duas seca e águas aí. Tá. Renato, é comum observar a suplementação somente no período seco, tentando diminuir o impacto da sazonalidade. O que você diz sobre a suplementação no período chuvoso? Entendi. Olha, quem suplementa só no período da seca para diminuir a sazonalidade está errando no alvo, né? Para começar, o que determina o suplemento? Começo de conversa. O que determina o suplemento? Qualidade da forragem. Eu tenho usado, Renata, com muito sucesso, suplemento mineral aditivado nas águas. E eu falava há pouco tempo atrás que a única categoria que não ia usar sal mineral aditivado, proteinado, era a vaca pariteira. As vacas de produção de bezerro. Isso há 5, 6 anos atrás eu falava isso. Mudei completamente a minha cabeça, né? Tenho trabalhado hoje águas inteiras com aditivado com vacas. Nós temos momento da desmama, separar as 20% das vacas mais magras, 20% das vacas mais magras, e fazer suplementação com proteinado de baixo consumo, 0,1% do peso vivo, durante toda a seca, avaliando condição de score. Por exemplo, se eu tenho um índice de eficiência aí de 80% de reprodução, esses 20% são as vacas que não emprenham, que são as vacas magras, normalmente. Quando eu suplemento esses 20% investindo num proteinado de baixo consumo, 0,1%, por exemplo, essas 20% tendem a estar aí 60% de reprodução. Então eu saio aí de 80%, vou para 90% de eficiência produtiva no meu rebanho como um todo. É uma estratégia fantástica. Suplemento mineral aditivado nas águas, a gente teve muito bons resultados. Qual foi o grande negócio de ter bom resultado nas águas com aditivado? Qualidade da forragem. Nos rotacionados que nós trabalhamos, quando a turma entendeu, hora de entrar com o boi no pasto, de sair com o boi do pasto, respeitando a altura de forragem, os resultados foram fantásticos.
Quanto pior o meu manejo de pasto, mais eu dependo do suplemento. Isso é fato. Não é? Então, quando a gente usa as águas, eu brinco sempre, suplementar nas águas é empurrar a morro abaixo. Suplementar na seca é empurrar a morro acima. É muito difícil empurrar um carro morro acima. Morro abaixo é facinho, mas é usar estrategicamente. Então a gente tem usado muito hoje 0,3, 0,5 nas águas, com ganhos muito efetivos. E uma grande vantagem, tende a aumentar a lotação, porque começa a partir de 0,5 aí, começa a ter um efeito de substituição de forragem. Né? Então, primeiro, suplementação é o ano todo. Usar estratégia para tentar tapar erro na seca não vai dar muito certo. E até vamos entrar num outro tópico aí, que é a questão de suplementação, quando a gente falava, vou fazer semi-confinamento na seca, porque eu vou corrigir os erros da minha forragem. Semi-confinamento na seca, fornecer 1% do peso vivo, 1,1% do peso vivo na seca, é um investimento que normalmente dá resultado negativo. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma forragem de baixa qualidade, 1% não supre o que o animal precisa, né? E ele não dá retorno. Eu dou 1% nas águas, mais ou menos eu ter um resultado de 0,3%, 0,2% de consumo, 1% na seca, fornecer 1% na seca, o resultado de desempenho é quase semelhante a fornecer 0,1%, 0,2%, 0,3% nas águas. Então eu invisto em arraçoamento e não trago de volta. Não funciona semi-confinamento na seca com baixa qualidade. Não funciona. Se você quer ter desempenho, você vai passar de 1,7%, 1,8%, 2% do peso vivo na seca. Aí você começa a ter desempenho. E traz de volta, viu? Colocar 1% você não tem resposta. Hoje eu estava numa fazenda fazendo planejamento. Nós estamos já trabalhando com 1,2% de peso vivo. Vamos começar agora. Com forragem de qualidade. Preparando para o confinamento. Nós vamos pular uma etapa do confinamento a pasto. Aí sim funciona, porque eu tenho forragem de boa qualidade. Nós estamos saindo de ganho de 0,9, 0,85, 0,95 com 0,3% de consumo. E vamos continuar ganhando, aproveitando ainda a pasto, utilizando a forragem que eu tenho disponível, otimizando mais ainda a forragem, conseguindo fazer uma roupa mais barata. Aí eu consigo ter eficiência. Mas fornecer na seca, pasto de baixa quantidade, baixa qualidade, o animal pasteja pouco, fica esperando o consumo de ração, não funciona com eficiência econômica. Nós vamos ter baixo desempenho. Ok. Deixa eu ver. O Júnior mandou: bezerros desmamados com 180 quilos podem receber ração com ureia ou devemos fazer somente com farelo de soja? Olha, um bezerro desmamado com 180 quilos, com 170 quilos, com 150, ele vai depender do que ele recebeu de alimentação, né, antes da desmama. Mas esses animais, eles já estão ruminando, porque eles não dependem apenas do leite da mãe, né? Então eles já estão pastejando, estão tendo que se virar, né, com o que a mãe dele oferece. E normalmente a mãe também não está tão bem alimentada, porque se ele desmamou leve, desmamou com 150, 160 quilos, é porque a mãe também não era uma boa mãe em termos de produção de leite, aí que ele teve que se virar mesmo fazendo, né, o rumen funcionar. Podem sim receber ureia, sem nenhum problema, desde que façam um ajuste do desempenho do animal, não ultrapasse aquela quantidade de PDR que é exigida, né? Eu posso otimizar sim, sem nenhum problema. Eu estou dizendo em termos de desempenho, porque fala assim, vai morrer. Não vai morrer. Eu posso fornecer ureia para animais com 1 mês de idade, dependendo das doses. Só que eu vou jogar tudo isso fora. Quer dizer, eu posso, mas não devo. Né? Agora, em animais desmamados, posso sim, posso fornecer. A microbiota já está ativa. É claro que vai respeitar doses, né? E, obviamente, eu combinar isso com uma qualidade de proteína vindo de outras fontes de origem vegetal. Okay. O Rodrigo mandou: irrigação não corrige o problema mencionado pelo panicum durante o inverno? Não, né? Por que não vai mudar? Porque a planta, basicamente, para que haja crescimento, ela precisa de 3 fatores, né? Ela precisa de luz, calor e umidade.
Quando você faz irrigação, você coloca um deles, né? Eu não estou falando de solo, de correção de solo, não estou falando nada de adubação, nada disso. Eu estou dizendo do fator climático. Quando você coloca água, você irriga, você está simplesmente colocando um dos fatores, que é a água. Mas dependendo da região, é claro, né? Se você tiver aí com níveis de luz muito altos, né? Vou falar, vamos dizer aqui, Goiás. Eu estou em Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Hoje os dias já estão mais curtos. Nós estávamos na época, nós já estamos no outono, né? Então os dias já está amanhecendo mais tarde e está anoitecendo mais cedo. Então falta o fator luz, luminosidade, tempo de luz, e vai faltar também o tempo, a questão do calor, né? Já está começando a ficar frio. Aqui para nós, eu começo a ter uma eficiência em irrigação a partir de agosto. Aí eu começo a ter eficiência de irrigação. Maio, junho, julho, eu não sou eficiente mesmo nas irrigações. Então eu vou ter uma limitação. Posso melhorar? Posso, mas não vai ter uma eficiência de desempenho, porque eu estou suprindo basicamente um dos fatores, dos 3. Ok, vou falar mais uma aqui que a gente está chegando aos 50 minutos. O Iago mandou. Já passamos dos 50. 51. É interessante também suplementar a vaca na seca por conta do desenvolvimento fetal, que no caso, se bem planejado, acho que isso foi uma afirmação, né? Ok. Mas ele está certo, eu acho que é legal o que ele está falando. Pode continuar, desculpa, Renato, pode falar. Não, pode comentar. Não, é porque ele está correto. Nós já conhecemos hoje, né? Nós estamos aprendendo bastante sobre a programação fetal, que a vaca no segundo terço, ela já começa a transferir nutrientes para o feto, né? Para aumentar a quantidade de células de gordura, de adipócitos, de células musculares, né? Miogênese e tudo mais. Então ele está coberto de razão, não é? É por isso que a gente tem hoje trabalhado pensando muito na qualidade nutricional das vacas, da sua suplementação, para que ela possa construir um bezerro. Porque, como eu tenho sempre dito, a qualidade da carcaça lá no frigorífico começa no ventre da mãe. Então, quanto melhor a qualidade de alimentar da vaca, né, melhor vai ser a qualidade de carcaça do nosso bezerro. É por isso que eu digo, quando alguém falou do bezerro de 180 quilos, o que a gente tem sempre como meta aí fazer uma desmama do bezerro? Desmama do bezerro é 50% do peso da mãe. A pessoa que desmamou um bezerro de 180 quilos, será que a mãe dele pesa só 360? Não, né? Então, assim, essa preocupação que a gente tem é de fazer uma boa desmama. Então, hoje as nossas vacas, imagina se essa vaca tiver 600 quilos. Aí ele está enrolado, né? Está muito ruim. Eu quero uma vaca de 440, 450 quilos de peso vivo, desmamar um bezerro de 220. Essa é a minha meta. É isso que eu estou buscando. Né? Aí eu estou sendo eficiente nessa fase de cria. Esse bezerro de 200 quilos, eu acredito muito que a mãe foi muito bem alimentada quando ela estava no ventre dela. Ela foi muito bem alimentada e ela é uma boa mãe que produziu leite. E esse bezerro conseguiu desmamar com esse peso. Esse bezerro foi construído para ganhar peso. E aí sim eu vou ter uma boa construção para fazer uma boa recria. Eu vou investir numa boa recria, eu vou investir numa boa terminação. Olha, desmamar um bezerro de 140 quilos, 130 quilos, a gente vê muitos leilões aí. Eu não gosto de participar muito dos leilões, porque às vezes nem tempo tem. E a gente fica vendo aquilo lá e fala, meu Deus, como é que ele pode falar que aquele bezerro é bom? Um bezerro de 130, 140 quilos. Não é. Eu não vou conseguir construir um boi com 21, 22, 23 arrobas. Hoje nós temos que explorar o máximo potencial de carcaça do nosso animal. Se eu não explorar, eu não consigo ser eficiente do ponto de vista econômico. Né? Nós temos que atender a exigência de mercado. Então ele está certo. Vamos melhorar a qualidade das nossas vacas. Por isso a estratégia de suplementação tem que ser discutida cada caso em especial. Não é? Não tem receita de bolo, igual você falou. Exatamente. 54 minutos. Vou fazer só mais uma. Que está aqui. Uma das primeiras, do José. Vacas que já foram confinadas.
Vacas que já foram confinadas na época seca do ano, poderia ser uma boa alternativa usar suplemento mineral aditivado com um nível maior de proteína? Desculpa, houve uma interrupção aqui, eu não consegui ouvir a pergunta toda, Renata. Você pode repetir, por gentileza? Claro. Vacas que já foram confinadas, deve ser confinadas na época seca do ano, poderia ser uma boa alternativa usar suplemento mineral aditivado com um nível maior de proteína? Bom, vamos lá. Aí eu pergunto, né? Para que você confinou essa vaca na seca? Eu não sei. Na minha opinião, eu nunca gosto de voltar à alimentação do animal, né? Eu faço um confinamento, se eu estou pensando em confinamento de engorda, eu tenho que finalizar esse animal. Confinar para voltar para o pasto, engordar no pasto, na minha opinião, eu tenho um retrocesso em eficiência zootécnica e econômica muito grande. Não deveria. Agora, se você está entrando como um sequestro, não é? E esse animal, ele deve voltar para o pasto somente quando eu tenho forragem em quantidade e em qualidade. Quem está fazendo o sequestro, eu acredito que está pensando muito nisso, na qualidade da sua forrageira. Eu não vejo necessidade de você aumentar a proteína. Primeiro que um suplemento mineral aditivado, a gente não usa proteína. A gente usa suplemento mineral e aditivo. Tá? Vacas que já estão estruturadas. Desculpa, então não é confinado. Porque ele colocou confirmado. Mas enfim. Então, então retorna a pergunta, vacas confirmadas de prenhez, mais igual nível de proteína. Vacas que já foram confirmadas na época seca do ano, poderia ser uma boa alternativa usar suplemento mineral aditivado com um nível maior de proteína? Dependendo do nível de alimento que você está trabalhando, eu não recomendo nenhum aditivado. Eu recomendaria o uso de um proteinado de baixo consumo. Que sim, você já está conseguindo fornecer maior quantidade de nutriente, mais proteína, porque ela está precisando de construir, porque principalmente são alguns aminoácidos que vão poder fazer essa transferência aí de nutrientes, né, via placenta para o feto. Então seria bem interessante trabalhar com nível de proteína mais alto. Mas não um suplemento mineral aditivado. Porque aditivado no máximo eu posso colocar a ureia. Né? Então eu pensaria em trabalhar com um nível de proteína, vamos falar assim, verdadeira, né, ou dizendo, carregada de aminoácidos, para fornecer uma melhor qualidade para esses animais, com certeza. Tanto é que a gente tem trabalhado hoje muito com nulíparas, com vidas super precoces, que emprenham aos 12 meses, 14 meses, elas consomem suplemento mineral proteico e energético até a prenhez de primípara. Ou seja, ela continua comendo 0,5% do peso vivo, mantendo o crescimento não só fetal, mas também crescimento do animal. Isso é essencial. Professor, já vai encerrar em 2 minutos? Aí você pode fazer então vamos, considerações. Né? Tá joia. Tá bom. Eu queria então agradecer a todos aí por estarem conosco, né, até agora. Agradecer você, Renata, todo o grupo seu aí da empresa Júnior, de Zootecnia, pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês. E, pessoal, assim, são tantos detalhes e é tão desafiadora a produção a pasto na seca, que nós precisamos discutir isso muito bem. Cada caso tem que ser discutido. Nós temos muitas variáveis, e nós temos uma qualidade de forragem frequentemente muito ruim na seca. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente recomenda sempre que haja um nutricionista acompanhando esse trabalho, para que a gente possa fazer da forma mais assertiva possível. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, que Deus nos abençoe aí, que se Deus abençoar, rapidinho a gente vai sair desse momento difícil que nós estamos passando. Mas nós vamos sair, em breve, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. A gente vai continuar fazendo as lives. A gente vai procurar responder as perguntas que foram feitas, viu, pessoal? Pelo Story. E é isso. A notificação aí, a gente vai ter muita live ainda, até o dia 20 de maio. E a gente vai procurar estender ainda. E foi isso. Muito obrigada, viu, professor? Se Deus quiser, a gente vai fazer Obrigado mais lives a vocês. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite.